Então vamos lá. Vamos para outros tipos de configurações, né, que nós vamos estar utilizando bastante. Então aqui dentro, nesse painel standard, no primeiro, nós vamos ter o label, T-label, arrasta para cá. O T-label ele vai servir basicamente para você colocar um texto dentro do seu formulário, né? Então às vezes eu quero colocar uma informação aqui acima pro usuário, falando que aqui vai ter o cadastro de usuários, vamos supor. Aqui então eu vou ter as seguintes informações. O caption sempre vai ser o que está escrito no objeto, que vai mostrar escrito no objeto. Vamos colocar aqui, ó. Cadastro de usuários. Ok. E aí então já tem um componente dessa forma. Mas aí você vai ter diversas configurações para aplicar, né? Para posicionar você arrasta ele aqui mesmo. Se você quiser uma posição exata, aqui também vai ter as opções para que você possa posicionar o seu objeto. Então nós vamos ter aqui, ó, ele está a 16 do topo. Às vezes você quer descer um pouquinho mais, subir um pouquinho mais, você coloca aqui um valor aproximado, ó, 18 e assim vai. Então às vezes isso aqui vai te ajudar, né? Aqui nós vamos ter informações sobre a fonte, por exemplo. Então abrindo aqui, clicando nesse maisinho, ó, você vai ter então aí a abertura de outras opções. Então posso definir uma cor, posso definir aqui, né, uma altura para aquele texto, uma orientação, tipo de letra, o tamanho, ele vem com padrão de 11, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 19. Então já aumentou bastante ali, ó. Eu já tive uma modificação considerável aí, né, dentro dele, ó. Posso alterar aqui então a minha cor e assim por diante. Mexer aqui também nos estilos, né, se eu quero negrito, ó, se eu quero itálico e assim por diante. Então esse tipo de configurações é bem tranquilo aí, é só vocês terem calma que vai conseguir estar trabalhando. Agora, outra coisa aqui referente a componentes é que eu posso ter mais de um componente que tenha uma funcionalidade semelhante. Por exemplo, botões, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um botão, button. Nós temos o T-button, que é o botão comum, né? É claro que eu vou ter outros tipos de botão aqui, ó. Quando eu coloquei botão, ele me mostrou vários, né? Então eu tenho o T-button, que é um botão comum, tem botão de rádio, eu vou ter aí depois, eu vou mostrar para vocês combo box, que são caixas de combinação, entre outros. O que eu quero aqui utilizar é o T-button e o speed button, são os dois mais comuns aqui, né, para aplicações em desktop. São dois botões que podem ter a mesma funcionalidade, mas eles têm configurações diferentes. Como assim? Então, por exemplo, o botão ele vai te dar aqui, vamos mexer nele primeiro, né? Ambos vai te dar uma ação, claro, para que seja executada ali quando ele for clicado. O botão, aqui no caso, que é o T-button padrão, ele tem outras funcionalidades. Eu posso aqui, por exemplo, colocar eventos, né, de teclado para que ele execute. Esse outro botão ele já não é possível fazer isso. Então ele é um botão um pouco simplificado, mas ambos têm, né, a funcionalidade básica, que é a funcionalidade do clique. Ele vai ter opções de alinhamento, ele vai ter aqui o caption, por exemplo. Esse vai ser o meu botão salvar. Só um exemplo aqui, porque nós não estamos montando nenhuma tela, nenhum exemplo válido ainda. Aqui ele vai ter o tipo, ó, o cursor dele está default, eu posso selecionar, por exemplo, um outro estilo para ele. Toda vez que eu passar o mouse em cima, ele fica dessa forma, geralmente é o hand, que é a mãozinha. Então assim, ambos têm essas opções aqui, né? Não tem muito segredo. Fonte também, para que você possa configurar o fundo, configurar o texto, aumentar, ok, isso aí tudo é possível fazer, né? Temos aqui largura e altura do botão. Aqui, ó, o width, ele está com 75, ele vem com esse padrão, né? E o weight, que é a altura dele, olha lá, ó, 25. Então assim, sempre em ordem alfabética aqui os componentes. Então tranquilo, ele é um botão simples que tem texto e tem configurações de botão. Agora, esse outro botão, ele já é um botão personalizado, né? Esse speed button, você consegue aqui ter algumas configurações diferentes para ele. Eu posso colocar texto nele? Posso. Ele tem um caption aqui, mas por padrão ele não vem com texto. Por que por padrão ele não vem com texto? Porque ele aceita também imagens, tá só? Então eu consigo ali colocar uma imagenzinha de fundo, né? Colocar algum outro objeto aqui nele. Então, por exemplo, em vez de escrever salvar, eu poderia puxar aqui uma imagenzinha de um disquete. E aí, né, já dá a entender que aquele botão salva. Poderia colocar aqui também dentro das opções do botão que quando o usuário sobrepor o mouse aqui, ele vai me listar uma mensagem. Também é possível, né, trabalhar com isso aí. Então nós temos aqui diversas configurações que serão aplicadas depois quando nós estivermos aí desenvolvendo sistemas. Aonde eu coloco a imagem? Aqui no Glip, ó. Clicando aqui, ele me dá a opção aí, né, de fazer o carregamento e
acessar aí uma imagem dentro do meu projeto para poder aplicar dentro do botão. Então, um mesmo componente, podem ter as mesmas funcionalidades, mas configurações distintas.